Nós vamos começando aqui o capítulo 19. O tempo voa, semana que vem a gente já vai estar na metade do livro, como passou rápido. Esse capítulo a gente tá continuando aí as descobertas da trilha, da trama amorosa desses três amigos com essas duas mulheres. Tudo, lembrando, começou pela prece de uma menina chamada Evelina. Por causa de uma prece feita de verdade, com o coração, com intenção de ajudar, um pedido de socorro para a mãe, que não estava pronta para corresponder às expectativas dessa filha. E a gente vai ver nesse capítulo um pouco mais o porquê. Essa prece, ela acabou sendo levada a outras mãos que poderiam ajudar essa família. E por conta de uma prece, a gente vai aí perder a conta de quantas pessoas estão sendo ajudadas nesse círculo familiar. Ajudadas a encontrar o seu caminho, a encontrar paz, serenidade, a cumprir a sua tarefa, ajudadas no seu despertamento consciencial, alguns encarnados, outros desencarnados. Então a gente vê esse jogo que é feito tão intensamente, gerenciado por Clarencio, tanto na Terra como no céu, né? Nos dois planos, a atividade do bem trabalhando pela paz da família, né? Nesse capítulo a gente vê Mário Silva chamando então Júlio, que tinha sido amigo dele na encarnação anterior e que havia traído a sua confiança. E interessante porque a gente sabe, a gente vê aí nesse capítulo, que aquele Júlio é o mesmo Júlio que acabou se afogando. É o mesmo Júlio que está sofrendo no lar da bênção, que está machucado, né, na parte aí do seu esôfago, do seu estômago, uivando de dor. É o mesmo Júlio que a irmãzinha era a única pessoa para quem rezava. Então ele está no plano espiritual, mas simplesmente pelo poder da mente, aí do chamado do Mário, e mais uma vez a importância do pensamento, ele sente dentro da colônia, lá no lar da bênção, ele sente esse chamado e ele fica alterado. E aí vem para ajudar a anja da guarda dele, que é responsável pela proteção dele. Olha só que coisa linda isso. Então, apesar dele estar aí doente, imagina, ele não ia conseguir chegar aí do jeito que ele estava. Ele com certeza ia piorar muito mais. Ele ainda estava lidando com o sofrimento da vida da última encarnação, como é que ele ia voltar para a anterior? Mas aí vem a irmã Blandina como o anjo da guarda dele para protegê-lo. E ela fala: o meu papel é proteger o Júlio. Tenha compaixão. O caso do Júlio, um caso que está aí tão dramático, e aí a gente vê mais uma vez um ensinamento importante, que é o impacto de uma decisão tão crítica quanto o suicídio. Numa época em que suicídio virou uma calamidade social, em que o índice de suicídio em crianças é tão enorme, crianças de 8 a 14 anos, a gente vê uma quantidade enorme de crianças querendo tirar a vida quando mal começaram a viver. A responsabilidade que a gente tem como espírito eterno, entendendo que o maior presente que nós temos, o maior tesouro que nós recebemos de Deus é a nossa vida. Então, a responsabilidade que o Júlio tem de ter cometido suicídio é muito grande. E vai demorar, como a gente está vendo nesse livro, algumas encarnações para ele conseguir, através da cura do corpo, da doença do corpo, curar o seu perispírito que foi tão danificado pelas suas más escolhas. E a única forma como a gente vê que essa cura vai acontecer pelo dano que ele fez nele mesmo, é através da encarnação. Olha só, isso faz a gente pensar, né? Nós conversando sobre
perispírito, e ontem eu falando sobre a cura do perispírito através da doença do corpo, é isso que a gente está vendo aí nesse caso, que nós estamos estudando, né? Que se muitas vezes a gente vem com uma debilidade e incomoda a gente tremendamente, é através dessa debilidade que nós, como espíritos eternos, vamos estar sendo curados daquelas mazelas que nós mesmos criamos no nosso corpo. Agora, outra coisa interessante que me chamou a atenção nesse quadro todo, nesse drama, ah, então a gente vê o Mário Silva completamente enlouquecido, fora de si, gritando, né? A loucura sobre o prisma espiritual, que a gente pensa, puxa vida, se pudesse pegar uma filmadora e filmar ele numa hora dessa, como será que ele se sentiria num ataque de loucura, de raiva, de ódio, como que ele está sentindo? Clarencio, absolutamente absorto, observando o que estava acontecendo, sem se alterar, Armando, sem se alterar, pela capacidade, pela paz de consciência, pela vontade que ele está tendo de fazer as coisas certas. Mas a gente vê que os espíritos superiores, como no caso do ministro Clarencio, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia do que ia acontecer. Ele não se surpreende. E esse fato de que esses espíritos mais sabidos do que nós sabem das coisas, e mesmo assim eles deixam a história rolar, é um ensinamento grande para a gente, de paciência. Porque quantas vezes a gente acaba atropelando o que o outro tem para falar, ou fica aí opinando na vida do outro, quando a gente tem que saber respeitar. Ele está vendo e um precisa falar e o outro precisa ouvir. Ele está vendo que essas almas vão estar se conjugando aí numa conversa e ele respeita. Mas não é um respeito inerte, não. É um respeito ativo, em que ele faz prece, ele magnetiza os personagens dessa história, ele orienta, ele segura, ele ajuda, ele cura, como a gente vai ver nesse capítulo. Mas é importante a gente perceber isso, que a gente não tem que ser participante frequente de tudo que acontece. Tem hora que a gente tem que ser o observador, mas um observador ativo, em prece, atento, para ajudar naquilo que a gente pode, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um. E aí a irmã Blandina chega e pelo seu apelo amoroso, apesar do Mário Silva estar completamente desconcertado nesse ataque de loucura, semi-loucura, pela sua tranquilidade, ela modifica o ambiente. Olha que coisa bacana. Nós conseguimos, através do nosso comportamento, neutralizar ondas negativas. Em vez da gente entrar no jogo do toma lá, da cá, do quem é que grita mais alto, ou quem é que dá a última palavra, quem é que está certo, não. A gente pode, desde que nós queiramos, modificar, cortar essa troca de energias negativas, essas farpas, como André Luiz fala, com o nosso apelo amoroso. E a partir do momento que a gente faz um apelo amoroso, a gente vê que nós somos ouvidos pela equipe do bem, por esses espíritos que estão ao nosso lado, que estão querendo nos ajudar. Toda vez que a gente tiver aí enfurnado numa manta de ódio, de rancor, de impaciência, de ansiedade, a gente acaba tendo esse ataque de loucura. Esse ataque de loucura que ele passa, se a gente for pensar no efeito, acaba alterando o, a, a constituição do perispírito dele e, consequentemente, alterando a composição, o organismo físico dele, né? O fato dele estar fazendo esse chamamento
para o Júlio o fato dele ter razão de ter razão de se sentir forjado, se sentir ofendido, isso não dá a ele o direito de querer fazer justiça pelas mãos. E toda vez que a gente pensa em pessoas em que fizeram mal para a gente e machucaram a gente lembrar disso, né? Que cada um vai ser responsável pelos seus atos. Que o nosso papel, como o papel aqui da irmã Blandina, é cortar. Tem um mantra que fala assim, um mantra de meditação. Me desculpe, eu te perdoo, eu amo você, obrigado, obrigado, obrigado. E nada mais é esse mantra do que esse corte de vibração negativa. A partir do momento que a gente tenta mudar a nossa vibração, é quando a gente começa a acordar para a necessidade do reparo, entendendo que é sempre de dois que o erro acontece. A gente já viu, comparando aí o que está acontecendo com o Mário Silva, comparando com o que está acontecendo com o Amaro, que foi o Armando na vida anterior, que acabou também tendo um caso com a Lina. O simples fato da gente começar a ter uma consciência dos nossos erros, a consciência sem o sentimento de culpa, mas de uma forma construtiva de reparação, isso já muda a nossa vibração. Isso já faz com que nós consigamos ser ajudados nas nossas necessidades. A gente pode tentar ficar num ataque de loucura, mas uma hora esse ataque vai ter que acabar. Esse ataque de loucura, ele pode demorar horas, ele pode demorar anos, ele pode demorar séculos, porque a gente sabe que as ligações de ódio e amor podem demorar infinitamente. Mas e os danos e o preço que isso vai fazer na nossa saúde do nosso corpo espiritual, mas principalmente na nossa saúde do corpo físico também, né? Quais são os efeitos que tantas impressões negativas vão estar criando na nossa realidade, as tristezas, as dores que vão estar sendo plantadas pela nossa invigilância, né? Pela nossa falta de capacidade de amar e de perdoar. E aí a gente vê essa lição bonita aqui falando, olha, não faz isso com o Amaro, não faz isso com o Júlio, né? Eles estão, esquece o que te fizeram hoje para você conseguir se regenerar no futuro, porque senão a gente acaba ficando preso de um passado que não dá para modificar. Essas tristezas, essas angústias, elas não vão ter solução, porque já passou. Então a única hora que a gente tem controle de verdade é o nosso presente. A gente não consegue modificar o que aconteceu no passado. A gente não consegue viver o futuro hoje. A gente só tem controle do agora. O agora, o que é que eu preciso? Eu preciso da consciência, eu preciso saber, ter responsabilidade de entender, ter responsabilidade de entender os erros que eu cometi e ter o desejo de reparar esses erros no futuro. Trabalhar para regenerar aquelas dores, aquelas marcas que eu criei tanto em mim quanto naquelas pessoas com quem eu convivi, né? A gente vê aí casos, são 3 casamentos, né? Então tinha o da Lola com o Leonardo, depois tinha o da Lina com o Esteves, aí agora tem o da Zulmira com o Amaro. Isso chama atenção para a gente, né? Que o casamento, na maior parte das vezes, e sem querer deixar as pessoas aí desesperadas, a gente ouve
nos livros de André Luiz, 90%, André Luiz fala isso, 90%, talvez mais, dos relacionamentos entre marido e mulher são relacionamentos de resgate. Então a gente está aqui para aprender junto, é para estudar junto, é para estreitar os laços, aparar as arestas de relacionamento. É um contrato feito no plano espiritual para ser realizado aqui na Terra, para a gente conseguir reparar os erros de passado e construir um futuro melhor. É importante a gente ter consciência disso, numa época em que é tão normal a gente querer jogar o pano no chão e falar: não brinco mais, não quero mais esse casamento, você não é o que eu imaginei, ou você não é o que eu quero que você seja, então não serve mais. Gente, casamento não é um pedaço de papel. E o casamento não precisa ser o casamento feito no cartório ou na igreja. O casamento é quando existe uma união entre um homem e uma mulher. Tanto é que a gente vê o Amaro falando da responsabilidade que ele teve com essa moça, com a Lina, apesar de não ter casado com ela. Eu assumi responsabilidades espirituais simplesmente por ter enlaçado ela sexualmente, tirado ela do casamento. Então, a gente tem que entender que os relacionamentos de homem e mulher, eles vão muito mais do que simplesmente um ato sexual. Existe aí uma energia criadora profunda que precisa ser respeitada e precisa ser tratada com a maior responsabilidade possível. Aí a gente vê como o Júlio não consegue aparecer, aí ele quer então falar com a Lina. E aí a gente vê esse outro retrato triste, que é a subjugação que a Lina está passando. Vejam bem que tem 3 tipos de obsessão. Tem a primeira obsessão, que é uma obsessão mais fraquinha, que chama obsessão. No caso de obsessão simples, o que acontece? A gente tem um acompanhante, um espírito ou mais, que estão perto da gente e que, de alguma forma, estão influenciando a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, eles dão ideias, eles atrapalham a nossa casa, atrapalham a gente no trabalho, pode fazer a gente se sentir mal, mas enfim, tem um interesse, muitas vezes muito claro, em nos prejudicar. Mas se a gente vai tomar um passe, esses espíritos conseguem de alguma forma ser afastados, doutrinados e nós conseguimos de uma forma mais simples sermos ajudados. Aí tem um segundo nível de obsessão que se chama fascinação. Na fascinação o negócio complica mais, porque aí o espírito já tem mais afinidade vibratória conosco, tudo sintonia, né? Lembrar que aquele obsessor que hoje vem cobrar, provavelmente é aquela pessoa a quem eu feri numa outra vida. Né? A gente não está colocando quem é certo e quem é errado aqui. E eu, por me afinizar com aquele espírito, eu consigo me atar. Ele consegue me atar aos seus pensamentos. E aí ele consegue trabalhar muito melhor e colocar a minha mente e colocar suas ideias como se fossem minhas. E nesse caso a gente vê ele afastando as pessoas do meu círculo que podem me ajudar. Então, por exemplo, se eu estou doente, se eu estou passando por ansiedade, por depressão, ele vai me convencer que aquelas pessoas que me amam, que querem me ajudar, seja no centro espírita, seja na minha família, elas não são coisas boas para mim. Então, ele me isola. Me isola por quê? Para eu me sentir mais triste, mais infeliz. E tem um terceiro grau de obsessão que é muito mais sério, que é esse da subjugação que a gente está vendo aí nesse caso. No caso da subjugação, o espírito tem completo controle sobre o obsediado. Então, a mente do desencarnado está perispiriticamente tão unida à do encarnado que é como se fosse uma coisa só. Então, as ideias, no caso, tanto na subjugação quanto na fascinação, a gente vê as pessoas fazendo coisas absurdas.
que não fariam sentido para uma pessoa normal. Nesse caso, a gente vê um aspecto muito maior. E é nessa hora em que a gente vê acontecendo as coisas mais horríveis que muitas vezes saem no jornal, né? As coisas mais absurdas. Por quê? Porque aquele espírito, ele consegue controlar o encarnado como se fosse um boneco. A gente tem que lembrar que a obsessão, qualquer que seja, ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Não precisa ser só entre quem está no plano espiritual para quem está encarnado. Não. Tanto é que a gente vai ver que no caso do Mário Silva, esse ódio que ele sente pela Lina, ele está funcionando como um obsessor dela. Ele é uma fera, que se pudesse, faria todo mal, e faz, porque se a gente sabe que o pensamento é matéria, se o pensamento cria, todas essas ondas negativas estão sendo enviadas para Zulmira, envolvendo a Zulmira e provavelmente sendo sendo aproveitadas pela Odila, pela sua obsessora, para fazer o mal para ela. Né? Então, a única proteção que nós temos, porque todos nós temos aí no nosso currículo de vidas passadas um monte de coisa feia, né? Como a Jace falou, acho que foi ontem, essa semana, né? A melhor versão minha é a que você está vendo agora, como diz o Haroldo. A nossa história é feia, é cheia de traições, de assassinatos, de desrespeitos, de vícios, enfim, de guerras. Então, nós vamos ter sempre esses espíritos acompanhando a gente. E a única forma de nós nos defendermos, seja de uma obsessão, de uma fascinação, de uma subjugação, é através da nossa qualidade mental, é através da nossa conduta reta. Então, eu pensar o bem, eu viver o bem. Não uma vez por semana, só às 10 horas da manhã, no domingo, não. É sempre. Porque eles entram na nossa casa pela afinidade, eles convivem conosco, eles muitas vezes dormem na mesma cama que a gente, entram no carro com a gente, ficam no quarto dos nossos filhos, enfim. A única forma de nós nos protegermos e também de fazermos caridade por eles é através da prece, como a gente está vendo nesse capítulo. A prece pelos obsessores é fundamental. E aí Clarencio vem e fala para ele: a vida da Lina, ela está sendo ajudada, ela está sendo protegida pela prece aí, como a gente viu que a Evelina fez, ela está sendo auxiliada, tem espíritos que vão lá e que cuidam da família, mas ela está tão absorta, tão ligada à mente do obsessor dela, que ela não consegue sentir, mas ela recebe essa proteção. Por quê? Porque nessa vida ela tem um plano de ter uma família onde o Júlio será o filho dela e ela vai ter que ajudá-lo, amá-lo de verdade. Ela que falou, não aguento mais, não gosto dele na vida anterior, ela vai ter que aprender a amar. Amar da forma mais pura que existe, que é o amor de mãe, que é um amor desinteressado. E aí ele continua falando: Trumari, você está pensando que isso aqui é um mar de rosas, esse casamento, esse relacionamento? Não é. Ela está sofrendo muito. Ela casou com um homem de segundas núpcias, teve uma criança, 2 filhos que ela não tinha vontade de ter. O filho ainda se afoga. E ele não fala ainda da subjugação que ela está passando. Mas essa realidade, né? Muitas vezes a gente olha para a vida do outro e enxerga a grama verde, a gente não sabe o que a vida do outro tem. Cada lar, cada família tem a sua trama espiritual. Seja entre os pais e os filhos, seja entre os irmãos, seja entre os avós. Todos nós
viemos nessa constelação familiar atual para aprendermos a amarmos uns aos outros, a perdoarmos, a ajudarmos. E aqueles que nos cobram mais, que são mais difíceis, que conseguem apertar aqueles botõezinhos que deixam a gente doidinho, são essas as pessoas a quem a gente deve uma dose maior de amor. E aí ele fala, se você ama ela de verdade, porque ele vê essa mistura de ódio com amor, né, vindo na cabeça do Mário, você devia querer a felicidade dela. E aí a gente vê essa definição do amor do querer bem para todos e não querer bem para mim. Não é o amor egoísta, que muitas vezes a gente quer o amor que apega, então é o meu filho, o meu marido, a minha ex-noiva, meu cachorro. Não, esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que deseja que o outro seja feliz, esteja bem, esteja equilibrado, que, que possa viver a sua vida, né? Falando um pouquinho mais de constelação familiar, lembrando que Emmanuel fala da família como aquele cadinho que vem aí para ensinar, para a gente aprender o que precisa ser aprendido, né? E toda vez que eu penso em cadinho, eu lembro do bico de Bunsen que ficava embaixo do cadinho, né? Então, na aula de química, esquentando, a gente colocava lá naquele cadinho de porcelana, aquele monte de coisa, e botava o fogo embaixo para fazer alguma experiência química. Então, a gente está com fogo mesmo, sentado numa cadeira quente. A missão da maternidade não é uma missão fácil. Muitas vezes aquela carinha bonitinha que veio para o nosso colo é aquele que nos matou, é aquele que nos desespertou, que nos abandonou, que nos traiu, mas que vem hoje, que é para nós aprendermos a amá-lo e vice-versa. O erro de ontem aparece hoje como oportunidade de amor. O presente vem para nossa mão do jeito que ele é, porque aqui na Terra é uma escola. E a melhor forma da gente aprender é através dessa renovação pelo amor. Então, para nós refletirmos, encerrando a aula de hoje, primeira coisa é, gente, todo mundo deve para todo mundo. A conta bancária divina aqui não tá boa, não tá azul para ninguém. Então, é a gente lembrar que, graças a Deus, a gente não lembra de toda a história. Tanto é que o André Luiz fala, você não quer aí conversar, entendeu? Ajudar aí a Odila, ela lembrar o que foi que aconteceu. Ele fala, não, 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 não. Já tem muita coisa acontecendo aqui. A gente não quer aí tirar mais de começar a desenrolar mais um novelo. É muita coisa. Então, quando a gente tiver vontade de brigar, a gente lembrar disso, que dentro da nossa constelação familiar, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, em que todos nós somos convidados por Deus a viver junto daqueles que nós escolhemos nessa vida, né? Embaixo desse teto, no meio dessas quatro paredes, o meu próximo mais próximo, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Nós somos devedores uns dos outros e a hora de ajuste é agora. O papel da família na sociedade é tremendo, porque se não existe esse reajuste, se a mãe não é mãe, se o pai não é pai, a família quebra depois, né? E muitos dos problemas que a gente vê acontecendo na sociedade hoje é porque os valores básicos de respeito e amor ao próximo não estão sendo ensinados dentro do lar, né? E aí não é o papel da escola ensinar essas coisas, é o papel da família, né? Então nós como pais lembrarmos de corrigir os erros dos filhos, ajudar, principalmente no caso das crianças que são menores, porque é nessa hora que a gente tem a oportunidade de influenciar aquele espírito naquelas más tendências que ele trouxe nas vidas passadas. E a terceira coisa que eu queria falar aqui é a gente lembrar do efeito do pensamento no corpo físico. Todo esse ataque de raiva que o Mário Silva tem,
aí de quando ele pensa nos inimigos e quando ele revê a ex-noiva, altera tanto o corpo físico dele que ele precisa receber passe magnético para ele não ter algum surto. Então, os nossos pensamentos não só chamam essas entidades em cantos diferentes, a gente viu ele chamando encarnado, a gente viu ele chamando desencarnado, a gente viu ele se envenenando, imagina envenenando outro também, porque o Júlio lá no lar lá da Blandina sentindo ódio e sofrendo por conta disso. Nosso pensamento é poderoso, então é que a gente tenha consciência e capacidade de escolher aquilo que a gente pensa, lembrando que a gente está criando, né? Então, era isso que eu tinha para falar essa noite. E agora eu vou abrir aqui para as nossas perguntinhas. Quem quiser comentar? Vou tirar todo mundo do mute. Quem quer falar alguma coisa? Eu posso falar? Uhum. Anotei umas coisas que mexeram comigo enquanto você falar. Então, sem comentários, só para fixar. Mais uma vez, tivemos oportunidade de constatar que pensamento é energia. E aí, nessa hora, eu me perguntei, o que é energia? Energia é combustível. Então, é como se fosse uma gasolina. Que eu estou jogando em cima do foco que eu escolhi, estou vitalizando. Positivo ou negativo, direcionei a minha força mental, eu estou vitalizando. Aí, de imediato, bateu no meu pensamento. Precisamos nos vigiar para não criticar e não queixar. E às vezes a gente está criticando a melhor das intenções, a gente está queixando, achando que a gente é muito bonzinho, que tem toda a razão, que o outro não tem razão, mas o que está acontecendo naquele momento? Exteriorização de energia, que não vai resolver o problema, só vai aumentar. E aí eu lembrei também que há muito tempo, nem sei mais quando, eu ouvi numa palestra lá na federação uma comparação da queixa, das lembranças que a gente tem, como se fosse um filme de videotape, ainda era no tempo do videotape. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa que me contrariou, que me decepcionou, que me fez sofrer. Eu fico repetindo, contando aquela história para outras pessoas, ou lembrando eu comigo mesma. Então, é uma coisa, um sofrimento que deveria ter acontecido uma única vez, naquele determinado momento, eu desdobro. Cada vez que eu falo naquilo, eu estou trazendo toda aquela energia sofrimento e dor, né? Então, com tudo isso, o lógico, o racional, o certo, o melhor para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, para a nossa saúde, como a Ana falou, saúde física e saúde espiritual, é deixar o passado para trás. O passado vale pela experiência que nos trouxe e focar o futuro com positividade, com mentalizando a transformação fraterna, amorosa. O que quer dizer isso? Lembrei de uma pessoa com mágoa, corta aquele pensamento na mesma hora e falo, paz, amor e luz envolvendo aquela pessoa. Então, não deixar mais a sintonia negativa complicar a nossa vida. É bom demais estudar André Luiz, né? Mais algum comentário? Eu acho bem interessante no final desse capítulo, né? Quando ele fala do Silva, quando ele está retornando a si, né? Que ele de novo, né? O quanto o perispírito, né? Influencia o corpo, né? E a mente influencia o corpo. Que ele volta atormentado, o coração explodindo, desarritimado,
enfim, completamente desorganizado, não conseguindo se mexer, e o poder da prece, né? Que ali naquele momento ele para e pede ajuda a Deus. E naquele momento ele consegue se conectar com as energias daqueles espíritos que estavam lá, direcionando a energia para ele. Então, o poder, de novo, do nosso pensamento. Né? Ele pensou numa coisa boa, se desconectou daquela energia que ele estava por alguns instantes, e isso foi o suficiente para aquele sopro de Deus entrar nele. E aí ele consegue acalmar, não recobra totalmente a consciência, mas ele pelo menos sabe que alguma coisa errada está acontecendo. Né? Ele consegue receber a ajuda espiritual que ele tanto precisa, né? Uhum, Então, de novo, reforça muito isso que a gente estudou nos últimos dias, né? O uhum, poder uhum. da mente, né? Trocou o veneno pelo remédio, né? Exatamente. E E o André quanto isso Luiz, desculpa, é Luiz, fala. livre-arbítrio, né? Imagina, é o livre-arbítrio, né? O quanto Uhum. ele mesmo escolheu no momento tá alterado e tá nervoso e não perdoar e querer vingança e trazer aquele sentimento, né? Revivendo o passado que não consegue se desconectar. E aí quando ele consegue ter um momentinho de luz é o suficiente para receber a ajuda que tanto precisa. Né? E o comentário que ele faz, né? Estou evidentemente conturbado. Amanhã consultaria um psiquiatra. É a minha única solução. E aí, André Luiz, pensando com seus botões. Sim, concordei comigo mesmo. O ódio gera loucura. Né? É, É. é um ótimo ponto. Ótimo ponto. Isso que a gente pode mudar essa sintonia a hora que a gente quiser, né? E aí, outro comentário rápido, você falou, quando você estava falando sobre a família, né? Ah, isso me vem muito forte à cabeça, de novo, né? Estamos aqui para aprender, né? Eu estou aprendendo. Eu fico pensando que, às vezes, né, quando. E eu sou uma pessoa bastante equilibrada. Graças a Deus, em casa, normalmente, quando a Aline está nervosa, eu estou calma, e quando eu estou nervoso, ela me acalma. Então, a gente acaba se equilibrando nesse aspecto. E isso é muito importante, porque para mim eu tenho muito claro essa questão que você falou da família, né? Do quanto o núcleo familiar é um núcleo de resgate, né? E aí eu fico pensando nos meus filhos, né? E agora, de novo, aquela frase que meu pai falou muitos anos atrás de eu só entenderia o que é ser um filho quando me tornasse pai. E isso para mim me marcou e hoje eu consigo entender isso. Eu vejo quantas vezes se você entra numa discussão ou se você está nervoso, chega do trabalho com aquela energia carregada. Seus filhos estão ali esperando, às vezes, né, com aquela energia, ou até com aquele campo aberto, desprotegido, ou com uma energia super positiva para te receber, e você às vezes não consegue receber aquela energia. E tão nervoso. E às vezes você entra em conflito por uma coisa que não necessitaria daquele vigor que você entra, né? O quanto é interessante e importante a gente se preocupar mais com o eu interior, com o nosso estado de espírito, com o nosso pensamento, para não deixar isso envenenar o nosso núcleo familiar. Quando a gente chegar de fora, eu gosto de mentalizar sempre a minha casa em volta num círculo de energia positiva. E quando eu entro, eu gosto de pensar que eu estou entrando nesse lugar de paz e que eu estou deixando tudo que está de ruim para fora, porque eu não quero que entre comigo nada que eu trago ou que eu peguei de alguém, enfim, o que quer que seja, para que fique para trás. Muito bom. É isso aí. E a melhor forma de fazer isso é realmente com a prece, com o evangelho no lar, né? É o jeito que a gente protege a nossa casa e é o jeito que a gente se protege também, de nós mesmos, né? Muitas vezes. Não tem nenhum obsessor. A gente não vê o Mário Silva lá, eles falando, ó, porque tava cheio de espírito lá do lado dele. Não, ninguém falou isso. Era ele com ele mesmo. Devia ter mesmo, né? Porque pela sintonia metal a gente sabe que ele é uma antena, né? Tá aí recebendo informação de um bando de gente. Mas dito isso, é ele causando mal para ele mesmo, né? Sem uma influenciação de secundária. Bom, vamos encerrar. Quem quer fazer a prece final?
Faz pra gente, Chase. Tava só não fazer barulho. Posso fazer. Então, Mestre amado Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estudo na sua palavra, na sua mensagem, através das palavras de André Luiz. É muita gratidão que sentimos toda vez que nos reunimos, porque sabemos a ajuda espiritual, a troca de energia, a troca de conhecimento que fazemos entre nós, Senhor. Agradecemos a presença de todos os mentores espirituais que estão aqui com a gente nesse momento e nos acompanharam durante o estudo, frutificando a nossa água, cuidando dos nossos lares, Senhor. Às vezes faltam, sim, vocabulário para evidenciar nossa gratidão por tantas bênçãos, tantos cuidados, tantos ensinamentos, meu Deus. Que a gente continue nessas jornadas firmes, fortes, se amparando na sua palavra e nos seus ensinamentos, para fazer a nossa reforma íntima e também levar uma mensagem de paz, amor e luz para a humanidade, principalmente nesse momento, meu Deus. Pedimos que você também proteja todos os nossos familiares e expanda isso à nossa humanidade que tanto precisa nesse momento. Graças a Deus e assim seja. Graças a Deus. Eu quero desejar para todos uma feliz Páscoa.